Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu primeiro podcast. Eu sou Adriano Milagres e hoje eu tô aqui com o meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem? Fala, Adriano, tudo bem, meu amigo? Beleza, Que seja bom. bem-vindo, viu? Obrigado, cara. Muito feliz de estar aqui participando, podendo contribuir com esse teu projeto de educação financeira. Muito legal, acho que isso é muito importante, né? Verdade. Então, parabéns pela iniciativa aí. Cara, Obrigado pelo convite. quando a gente começou a colocar isso aqui no ar, quando a gente começou a falar um pouquinho desse projeto, eu sempre quis, né, poder falar um pouquinho contigo, porque a gente trabalhou junto há 7 anos atrás, né? Verdade. 7 anos atrás. E na época que a gente trabalhou junto ali, foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com a educação financeira. Que a gente acabava fazendo aqueles eventos juntos, Verdade. certo? Que Verdade. você me ensinou ali naquela época, toda segunda-feira, Ah, a gente acompanhar o Boletim Focus. aprendemos juntos, né, cara? Verdade. É, Eu acho que uma das belezas da atividade que a gente tem hoje é o aprendizado constante, é né? verdade. Acho que para a gente que é do mercado, a gente que trabalha com isso aqui, a gente nunca vai saber tudo, Verdade. né? Então acho que por isso esse gancho que a gente, como começou lá, quando a gente trabalhou junto, a gente tem a oportunidade hoje de dar continuidade para o investidor, para quem não é o profissional do mercado financeiro, assim, ter o entendimento disso faz uma diferença absurda, né, Adriano? Absurdo. Hoje eu posso falar assim, há 7 anos atrás, né, quando a gente começou a fazer aquelas palestras semanais, grande parte dos clientes que me acompanham, né, na minha assessoria, eles vieram ali da educação financeira. Eu acho que Legal. quando a gente consegue explicar para as pessoas, né, o que elas devem fazer ou qual que é o conceito, né, dos produtos financeiros, para que elas consigam fazer aquilo ali com mais segurança, eu acho que as pessoas acabam seguindo a gente. Então, por isso que eu estou tirando isso do papel, tentando trazer um projeto para que a gente possa falar sobre educação financeira. Mas eu queria saber se você continua abrindo o Boletim Focus toda segunda-feira. Toda Continua segunda-feira. toda segunda-feira. Ficou um tempo agora sem abrir, teve greve do Banco Central, né? A gente Teve, ficou um tempo sem ter Ficou 1 mês e publicação. meio, não foi? Quase um Não mês e sei meio. exatamente o tempo, a gente ficou algumas semanas sem ter Boletim Focus, mas continuo usando e acho um bom parâmetro assim de como o mercado, como é que está a cabeça do mercado ali, né? O Boletim Focus, na verdade, eu acho que para que as pessoas entendam o que é esse Boletim Focus, ele é um relatório semanal, né, que ele é divulgado pelo Banco Central. E o que ele faz? Ele pega a expectativa do mercado de mais ou menos 140 instituições, ele compila essa expectativa e ele divulga, né, de qual que vai ser a projeção da Selic, projeção do boletim do IPCA. Isso. E isso até eu acho que é legal, né? Eu acho que uma das primeiras coisas, né, que o investidor ele deve abrir semanalmente, É uma né, informação que está disponível, fácil de acessar, né? Adriano, gratuita. assim. E ali te dá não só, eu acho que é interessante que ver como é que o mercado é a mediana que é divulgada Mediano, ali, né? Como é que o mercado está entendendo os indexadores principais da economia, né? Como também isso muda praticamente toda semana, né? Então, não existem verdades absolutas aqui em projeções, né? É importante também acompanhar, te dar essa sensibilidade de como as coisas vão mudando, as projeções. Projeção de inflação para esse ano, sei lá, acho que 18 semanas seguidas que vem sendo revista semanalmente, né? Então, acho que um bom ponto que você trouxe para quem está começando agora, para quem quer ter um pouco mais de informação e acesso, acho que o Boletim Focus é Acho que uma é dica que uma a gente boa pode dar dica, né? aqui, é verdade. E eu depois lá, né, há 7 anos atrás, quando a gente falou, eu falei assim, cara, né, por onde aqui que eu começo a falar sobre educação financeira na palestra? Assim, a primeira coisa que você falou lá naquela época, foi assim, cara, começa pelo Boletim Focus. Porque eu acho que as pessoas, elas têm que, como você falou, as projeções, elas são projeções, né? Não é exatamente o que vai acontecer, mas a gente tem um norte, né? Então, acho que, cara, eu lembro disso e foi muito legal aquela época lá, onde a gente conseguiu tirar um projeto do papel. A gente viveu 2 bons anos juntos lá, né? Foi bem legal. Verdade. E a ideia aqui desse podcast, o Daniel, é o seguinte, a gente vai trazer alguns temas, tá? Né? Que alguns clientes meus me perguntam, ou que a gente escuta aí do mercado, e eu quero debater um pouquinho, né, para a gente tentar trazer para as pessoas como que funciona, né, alguns produtos, né, algumas assessorias. E hoje eu queria começar perguntando para você que trabalha no mercado financeiro, há quantos anos trabalha? Barba 25 branca, anos. barba branca, 25 anos, 25 cara. anos. Cara, faz diferença, assim, você ter hoje um assessor financeiro, né, um gerente do banco, ali faz diferença você ter um cara qualificado para te atender? Eu acho que não só no banco, né, Adriano? Eu acho que assim, a menos que a gente seja especialista em algum tema, assim, você dedicou sua vida a estudar algum tema, se formou e tem experiência com aquilo, você talvez precise muito pouco de uma assessoria. Mas para todos os temas que não são a sua rotina, é óbvio que tem um especialista disponível, te ajuda nas tomadas de decisão,
né? E acho que isso é importante entender, né? Assim, você precisa tomar as suas decisões, não ninguém tomar a decisão por você. Verdade. Acho que o papel do especialista ali é te apoiar no entendimento, como a gente está se propondo aqui, para que as melhores decisões sejam tomadas. Então, não tem a menor dúvida de que faz toda a diferença você ter um especialista, um assessor, para te ajudar a trilhar esse caminho dos seus investimentos. O que acontece, né? A gente hoje, com essa facilidade de informação, né? Eu falo que assim, a gente está trazendo aqui, né, um podcast, né, na internet, né, com essa facilidade de informação, a gente tem visto também, assim, nós, né, nos certificamos, assim, você sempre foi um incentivador da certificação, né? A gente trabalhando junto, eu tirei o CEA, né, quando fui gerente de investimento. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o CFP, você tem a certificação que é concedida pela Planejar, onde você sempre me incentivou a fazer. Então, hoje, com acesso à internet, o que a gente vê? Assim, muita gente se sente especialista consumindo um conteúdo, muitas vezes, muito raso. Né? Então, e às vezes eles acabam querendo tomar uma decisão só baseado nesse tipo de conteúdo. E o que você falou, eu acho que está certo. Eu acho que assim, quando você tem um profissional, e na nossa profissão, né, nós não fazemos gestão de carteira. Né? O que a gente faz aqui é uma assessoria. Né? A gente mostra para os clientes as possibilidades. Então, assim, eu acho que ter um bom assessor, eu acho que te ajuda. Mas eu acho que também você tem que entender, né, sobre o que esse assessor está falando. Né? Claro, com certeza. E até a questão do assessor certificado, como você trouxe, né, Adriano? Acho que isso é um tema também importante, porque, de novo, fazendo um paralelo com qualquer atividade, né? Você, quando trilha um caminho de se especificar, de se aprender, você tem mais conteúdo, né? Você está mais preparado para lidar com aquele assunto. Então, na verdade, hoje a informação está muito disponível, né? Verdade. A gente tem filhos, a gente vê a diferença que é para as crianças hoje, assim, o acesso à informação do que foi para a gente. Sem dúvida. Né? Então, e como para qualquer tema hoje está disponível de forma muito fácil, né? Muito acessível. Porém, é importante que você tenha um certo filtro do que você está tendo de informação, né? De onde vem essa informação. Então, o mercado financeiro, como qualquer outra área, tem as suas certificações. Né? Você tem processos de provas, geralmente, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP e outros que vêm depois. CNPI, CGA. Que vão preparar e qualificar aquele profissional para que ele possa passar isso adiante. Então, é importante observar isso, né? Porque, como você falou, tem muita gente hoje se aventurando, porque a informação está fácil, e assumindo o risco também até de passar informações. E para quem também se interessa por esse mercado, acho que está disponível as provas, né? Estudar, tirar uma certificação, isso é uma coisa que qualquer um pode. Até um investidor, se quiser, né? A gente conhece investidores que fazem isso. Eu tenho um amigo que é médico e que a gente se conheceu fazendo uma prova do CFP. A gente se conheceu fazendo a prova e nós dois nos certificamos, e ali quando a gente estava conversando, falou, pô, cara, eu sou médico e tal, e aí ele tem um escritório de investimento. Legal. E ele, como médico, como ele queria trabalhar nessa área, a primeira coisa que ele fez foi lá e chegar na certificação máxima e tirar a certificação. Então, eu acho isso legal. Acho que sim. Hoje, e até um outro tema, né, que eu acho que eu quero colocar aqui na tela para a gente discutir um pouquinho, né, que é qual que é a importância de você ter um profissional certificado. Né, hoje, quando você pega, né, os gerentes de bancos, os assessores financeiros, né, eu acho que é uma profissão que está crescendo muito. Verdade. Né, eu acho que assim, muita gente se certificando. Né, hoje você vê até, né, os profissionais, né, tem algumas pessoas se especializando em certificações. Verdade. Né, que você tem algumas escolas hoje que preparam os profissionais para certificações. E eu acho que cada vez mais você vai ter pessoas trabalhando no mercado financeiro. Né? Eu acho que é uma profissão aqui no Brasil que está crescendo. Sim. E eu queria saber, assim, qual certificação você tem hoje? Todas. Eu tenho até CFP todas, né? Até CFP todas, né? Você chegou a fazer CPA 10, CPA 20? Fiz CPA 10, eu fiz, acho que não foi a primeira, foi a segunda prova de CPA 10, assim, lá atrás, quando começou, eu fiz. Você foi então no fui fluxo. Na ordem, CPA 10, CPA 20, CEA e depois o CFP. Eu fiz o CEA e depois eu fui direto pro CFP. Você quer fazer alguma outra certificação agora? Você pensa em alguma delas, não? Acho que estudar é sempre bom, né, Adriano? Eu, particularmente, estou sempre procurando me atualizar, estudar, ler bastante, e as certificações também, né? Então, eu penso em CGA, talvez, né? CNPI, são coisas que sim. Cara, uma certificação que eu até, né, fui... CFA também.
Eu fui até convidado, né, por um amigo meu que me chamou para fazer a prova da SUSEP, né, que eu acho que muito mais... E tem uma curiosidade também aqui que eu acho que é bem legal. Assim, quando eu fui fazer o CFP, eu falei, puta, eu vou lá fazer o CFP, vou fazer a inscrição na prova e vou lá fazer. Né? Por quê? Porque, cara, eu trabalho com o mercado financeiro, eu já tenho um conhecimento, então vou chegar lá e vou passar. Por quê? Pô, já trabalho isso há tanto tempo. E adivinha o que aconteceu? Não passou. Não passei. E aí, o que eu entendi ali daquela certificação específica, tá? Muito mais do que eu ir lá fazer aquela prova e ter o título, cara, eu entendi que eu realmente precisava estudar algumas coisas que para mim eram gap. Então, assim, a gente que trabalha no mercado financeiro há tanto tempo, cara, a gente não vai chegar lá e vai passar. E aí foi onde eu falei, cara, ao invés de eu ir lá e fazer a prova de novo, cara, eu vou estudar. Realmente, eu vou dar um passo para trás, assim, apesar de toda a experiência que a gente já tinha, eu vou dar um passo para trás e eu vou aprender realmente todos os módulos do CFP e vou voltar lá e fazer a prova. Então, para mim, ele foi muito mais um desafio de conhecimento, né, de me certificar sim, mas com conhecimento, do que simplesmente ter o título. O título ele é muito bom, né? Você fala, pô, eu tô, né, me formei em economia. Pô, ótimo, mas assim, você aprendeu? O que vem junto acho que é mais importante, né, Adriano? Assim, e até volto no ponto que eu falei há pouco. Eu acho que a nossa atividade, o aprendizado é infinito e é constante. Né? Assim, quem não consegue entender isso está na cadeira errada, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Eu acho que a certificação CFP, como qualquer outra, precisa de um preparo. Isso fica claro para a gente, né? Não é, você pode ser um cara de anos de mercado, for fazer uma prova, você precisa se preparar, até porque prova envolve outras questões também, né? O próprio emocional ali assim. envolve, então assim, tem que se preparar para isso. Né? Cara, e o CFP, por exemplo, é uma prova muito densa, Sim. né? Porque você pega de 9 horas da manhã, né? É um conteúdo muito amplo, que te traz muita bagagem, acho que abre muito a cabeça de quem talvez não tenha tido acesso àqueles temas na sua rotina. Mas requer, obviamente, dedicação, tempo, para que você tire o melhor daquilo para você também, né? Porque afinal não é só fazer, como você colocou muito bem, ter uma certificação, ter um título, né? Eu acho que é ter uma oportunidade de ter conteúdo também com a prova. Não, eu acho isso muito legal. E hoje, assim, realmente, eu até falo, né? Quando eu falo com as pessoas, eu estava conversando com um amigo meu, e quando a gente fala de importância de ter um profissional certificado para te atender, muita gente pergunta, cara, mas aonde eu procuro esse profissional? Né? Assim, quem são esses profissionais? E eu acho que, assim, todo investidor, se tiver a possibilidade, assim, pergunte, né, para o teu gerente de banco, pergunte para o teu assessor financeiro, cara, quais são as certificações dele? Eu acho que aquilo ali vai mostrar muito, né, o quão ele está comprometido ali no conhecimento, em trazer aquilo, na dedicação dele com a profissão dele. Então, acho que essa coisa de certificação eu acho realmente muito interessante. Muito importante, né? Como você colocou, ele é bem importante. E uma outra coisa que eu quero falar aqui contigo, Daniel, é em relação à reserva de emergência. Né? Às vezes a gente pega, né, no que a gente faz, muito cliente, né, que pergunta pra gente o seguinte, cara, aonde eu devo deixar a minha reserva de emergência? E eu pego hoje, ainda, acredite ou não, clientes que me falam que, apesar de fazer todo o investimento, ele ainda fala para mim assim, não, eu vou deixar aqui ainda um pouquinho na poupança, porque esse dinheiro da poupança é um investimento que vai estar mais seguro. Você pega isso no teu dia a dia ainda? Ou menos? Cara, eu gosto muito de história, tá dizendo? Eu gosto muito de estudar a história, eu acho que faz que a gente compreenda como chegamos até aqui, né? Assim, quem somos hoje. A gente pensa em mercado financeiro no Brasil, cara, o mercado mudou muito, o mercado financeiro. Então, assim, no passado você não só tinha menos alternativas de investimento, como a gente conviveu com juros muito altos muito tempo. Né? Então, assim, poupança chegou a render 80% ao mês, né? Se a gente for forçar a memória. Não é do meu tempo, mas eu li isso em algum lugar. Mas já me disseram isso também. Então, assim, isso vem na memória das pessoas. Eu, quando era garoto, brincando, a gente tinha um cofrinho, um porquinho para botar moeda de poupança. Os bancos faziam a propaganda da poupança dando cofrinhos. Latinha que você botava as moedas e simulava uma poupança em casa. O nome é peculiar, né? Sim. Porque você já acha que você vai poupar. Perfeito. Aonde? Perfeito. Na poupança. Então isso vem, Adriano, acho que na memória das pessoas, né? Assim, tem uma referência lá, né?
tem um viés comportamental aqui, de que a poupança é segura. A poupança está lá o seu dinheiro. Só que o mercado mudou bastante, né? Então, não só a indústria de investimentos, ela ampliou as alternativas, você hoje tem muito mais alternativa disponível, como o cenário de taxa de juros no Brasil mudou. Perdão. A poupança tem um regulamento de rendimento mensal de TR mais 0,5% ao mês. TR mais 0,5%. Isso vai te dar algo em torno de 7% atualmente, né? E tem uma questão também de aniversário. A poupança, para que eu tenha rendimento, eu preciso ficar 30 dias com o meu dinheiro na poupança. Ela tem que fazer o aniversário. Se eu resgato antes desses 30 dias, eu não tenho rendimento algum no período. Isso já é um tema em si, apesar de não ter imposto de renda. E aí muita gente vira para mim e fala assim, não, mas só que eu tenho 7 aniversários da poupança. Porque cada data que entra, começa a contar daquela data, né? Mas, na verdade, tem essa questão do prazo. Então, você hoje tem alternativas de investimentos conservadores, com liquidez diária e rendimento diário, que te entregam um retorno no final do dia, ele melhor do que a poupança, mesmo com imposto de renda. Ou até sem fundos de IDIs, o próprio Tesouro Selic, né? Então, CDB. Assim, CDB. Cara, o que a gente está fazendo quando a gente aplica na poupança? Basicamente. A gente está financiando a carteira imobiliária do banco. Do banco. Então, Exatamente. você está pegando o teu dinheiro e você está emprestando ele para o banco. Sim. Certo? Sim. E quando você faz um CDB, por exemplo, também você faz exatamente a mesma coisa. Então, qual que é a diferença, né, quando o cliente ele fala para a gente assim, não, mas a poupança ela é mais segura. Tecnicamente, a poupança ela é mais segura do que um CDB? Na verdade, o que acontece? Até dando um passo atrás, entendendo assim, qual é um dos papéis principais de um banco dentro do sistema financeiro, né? Um deles, pegar o dinheiro, tomar o dinheiro de quem tem, emprestar para quem precisa, ficando com risco ele banco. Perfeito. E cobrando um spread por isso. Existe regulamentação para isso, então assim, chama-se funding, né? Cada linha de captação do banco, a poupança, as LCI, letras, o CDB, LCA. tem uma destinação na outra ponta. Perfeito. Né? Então a legislação diz tudo que o banco capta na poupança, ele deve fomentar a carteira de financiamento imobiliário. Então tudo que eu estou aplicando em poupança, o banco na outra ponta está emprestando no financiamento imobiliário. Por isso, talvez, né, a gente conclua que como se paga menos pela poupança, eles conseguem cobrar um pouco menos nos juros do financiamento imobiliário. Também tem uma relação que é bem interessante. Mas até retomando a questão do risco, assim, o CDB é a mesma coisa. Quando eu aplico em um CDB, eu estou emprestando meu dinheiro para aquele banco, ele não se aponta vai emprestar no cheque especial, por exemplo, né, o investidor. Então, o meu risco numa poupança, ou no CDB, ou numa letra, é o emissor, é o banco. Se eu estou emprestando para um grande banco, é aquele banco que tem. Então, o risco é igual. E, além disso, eles contam com o Fundo Garantidor de Crédito. Existe um seguro para isso. O FGC. Né? O FGC. Todo o risco bancário, seja dinheiro na conta corrente, seja poupança, CDB, letras, até R$250 mil por emissor, você tem um seguro. Ou seja, se aquele emissor tiver algum problema, vier a quebrar, você está até esse limite, né? Por CPF, você está coberto. No limite de R$1 milhão, você pode utilizar, enfim. Você pode usar 4 bancos. É isso, mas do ponto de vista de risco não tem essa diferença. Eu acho que é mais conceitual, né, essa questão. Então, assim, olhando aqui os números, eu acho que a gente hoje tem produtos disponíveis para a reserva de emergência, para o caixa, para o fluxo diário das pessoas, melhores e com rentabilidade do que a poupança. Entrando no financeiro. Um outro ponto que a gente vai falar aqui com certeza em outras coisas que a gente não pode deixar de considerar é uma questão muito pessoal, né? Se apesar disso tudo, no fim do dia, aquela pessoa se sente mais segura com a poupança, que ela vai lembrar do cofrinho do porquinho que ela tinha, deixa o dinheiro na poupança. Seja feliz, né? Sabe uma coisa que eu me lembro que isso é uma coisa que você falava na época que a gente trabalhava há 7 anos atrás. Ele falou assim, eu tenho a missão de informar. Se você falar para mim que entendeu e quer deixar na poupança, aí eu fiz a minha parte. Perfeito. Né? Eu acho que assim, não é você obrigar a pessoa a tirar o dinheiro dela da poupança e colocar hoje num CDB. Sim. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, se a pessoa ela tem, né, e assim, se ela quer, e se ela tem a dúvida, né, eu acho que assim, ela pode até estudar um pouco mais sobre isso, mas a gente aqui está falando o seguinte, o risco é o mesmo. Se você tem R$200 mil numa poupança, ou se você tem R$200 mil num CDB de um banco, de um grande banco, limitado até R$250 mil, você está correndo exatamente o mesmo risco. Certo? Perfeito. Eu acho que a questão assim, é que as pessoas tenham a informação para que tomem as decisões de forma consciente, né? Então, assim, entre um CDB e uma poupança, eu entendo que o CDB está me dando um rendimento melhor do que a poupança, mas eu opto pela poupança. Problema zero. É lícito, né? O problema é quando você não consegue entender essa diferença. E acho que é um pouco do que a gente quer. Eu não sei se você já ouviu isso também, né? Mas uma vez eu estava conversando e eu falei assim, não, mas eu prefiro deixar no poupança porque não tem o imposto de renda. Aí, né, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui
uma poupança deu 6%, né? Um CDB deu 10%, tirando imposto de renda daria 8%, um exemplo. Falei, não, mas só que eu prefiro não pagar o imposto de renda e ganhar menos do que ter que pagar o imposto de renda. Então aí, se entendeu, tá tudo certo. Sim. Uma questão conceitual, aí, de princípios talvez, né? Não sei. Não, mas eu acho que isso aqui é um tema legal. Eu acho que isso aqui tem acontecido cada vez menos, Sim. mas ainda é comum. Eu acho que tem acontecido menos porque as informações, como a gente falou, estão mais disponíveis, né? Você hoje tem mais acesso à informação e as coisas vão evoluindo, né? Você vai surgindo as pessoas vão abrindo naturalmente. A gente abre a nossa cabeça, né, Adriano? Só um tema para fazer um parênteses aqui que eu acho que é interessante, o processo de aprendizado que a gente passou aqui no Brasil em relação ao investimento, que é o seguinte: sempre tivemos juros muito altos no Brasil. Historicamente, sempre juros muito altos. Então, Acima de 10, né? O brasileiro tem tatuado no cérebro 1% ao mês, né? Verdade. Que a gente conseguia ter esse rendimento no passado. Voltamos agora, é verdade. Voltamos, Talvez não fique por muito tempo. Mas a gente, ali pré-crise, já pré-pandemia, a gente já tinha chegado a uma taxa de 4,5% ao ano, né? O Banco Central veio no exercício de reduzir juros, chegou a 4,5% ao ano. Naquele momento já começou a ter que haver uma reeducação do investidor brasileiro. Então, assim, com 4,5% ao ano, como estava a Selic, não tem mais 1% ao mês. Chegou a 2% ao ano. Depois, na pandemia, foi a 2%, por um conceito é. macroeconômico ali da situação, mas, de toda forma, já estávamos em 4,5%. Então, ali o investidor brasileiro começou a ter que olhar para outras coisas, tomar mais risco, diversificar um pouco mais. Então, é um processo. Quer dizer assim, que é um processo que a gente vem passando e por isso que hoje a gente vê um pouquinho menos isso, porque as pessoas, por bem ou por mal, com as escolhas corretas ou não, a gente pode discutir isso, né? Mas, naturalmente, esse processo acontece e tem acontecido. Né? Cara, eu quero pegar esse link. Tem uma pergunta, o DVD, se você puder colocar ela aqui, que é o produto da moda. Que eu vou pegar o link nessa conversa que você falou de que quando os juros foi para... Né, o que você acha dos produtos da moda? Né? Por que eu coloquei isso aqui? Quando os juros foi a 2% ao ano, é o que você falou assim, o brasileiro ele tinha a sensação de que ele tinha que ganhar 1% ao mês. Né? Que era lá, juros de 12%, 1% ao mês. Esses juros veio caindo e chegou a 2% ao ano. Então, assim, o cliente que tinha, né, um CDB, um fundo DI, um Tesouro Selic, estava ganhando 0,20, né, ao mês. E alguns clientes começaram a se incomodar muito. E aí eu quero trazer esse tema aqui para a gente falar um pouquinho, né, do que você acha e por que eu trouxe isso aqui como produto da moda, né? Assim, de vez em quando a gente está lá trabalhando, né, e vem uma onda de pessoas falando exatamente a mesma coisa. Perguntas. As mesmas perguntas. Aí você vira e fala assim, cara, o que você acha de fundo imobiliário? Fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário. Na hora que você vê, assim, 30, 40, 50 clientes falando exatamente a mesma coisa. Ou seja, esse tema conseguiu atingir muita gente. Né? Então aqui a gente fala de fundo imobiliário, a gente fala aqui de criptomoedas. Né? Eu acho que assim, a gente aqui não está discutindo se é bom ou se é ruim, né? Nem se faz ou se não faz sentido. Eu acho que o mais importante é a gente entender que quando os juros caiu, e as pessoas elas pararam de receber 1% ao mês, elas começaram a ficar muito incomodadas e elas começaram a buscar em outros produtos alguma coisa que suprisse aquilo. E eu posso falar por mim, por experiência própria, que eu vi muito cliente conservador e muito conservador tomando muito risco. E não sei se você chegou a ver isso em algum momento, quando esses juros caiu, o que você viu? Acho que foi natural esse movimento, como eu falei, né? Assim, as pessoas não estavam acostumadas com um juro tão baixo, e não é a realidade do Brasil um juro de 2% ao ano, né? Não é. Se a gente parar e pensar, infelizmente não é, porque esse é um cenário de economia mais desenvolvida. Você vai para a Europa, Estados Unidos, Japão, você tem juros até abaixo disso historicamente. Mas, e aí foi o que aconteceu, né? As pessoas começaram, você tinha naquele momento muitas alternativas disponíveis, né? E as pessoas começaram a fazer esse movimento. E aí, eu acho que o tema aqui, quando você traz a questão da moda, o que motiva esse movimento e com qual profundidade você se movimenta. É natural isso acontecer, o que você falou, é verdade. Às vezes a gente começa a ouvir as mesmas perguntas. É uma bola de neve o negócio. Que a informação está muito disponível, né? Basta alguém começar a postar alguma coisa sobre private equity, que foi bom, as pessoas começam a ficar um burburinho, um amigo fala com o outro. Agora, E só te interrompendo, às vezes vem uma mensagem no WhatsApp assim, você tem um fundo de private equity, assim, tipo, alguém falou. Sim. E a pessoa acha que ela tem que colocar porque é bom. Né? E aí esse é que é o ponto, eu acho, assim, colocar porque é bom, mas por que é bom? Né? Assim, o que é ser bom? Fazer um movimento para qualquer coisa na vida, eu acho, né? Porque todos estão fazendo sem você entender exatamente aquele movimento, a chance de ter um gosto ruim na boca ao final desse movimento é muito grande, né?
Assim, como você falou bem, não existe, eu acredito que não existe produto ruim ou bom. A gente estava falando não antes. existe Né? isso, né? Assim, existe uma questão muito pessoal que a gente pode até abordar depois, mas se você não entende, você está fazendo porque os seus amigos fizeram, né? Porque tá na internet, porque alguém falou, o risco é muito grande. Né? Então, eu acho que a moda para mercado financeiro não é um bom motivador, na minha opinião, de alocação. Né? Tem um Talvez ditado. seja um motivador de curiosidade. Vou entender isso aqui. Todo mundo falando de private equity. Vou chamar o Adriano lá e vou conversar com ele. Me explica isso aqui. Acho que isso é ou vou pesquisar, assim, não falta informação. Eu vou dar 2 exemplos aqui, assim, que eu fiz, né? Um eu não fiz e o outro eu fiz. E assim, é como eu acho que talvez as pessoas, é o que você falou assim, não é ignorar o que está sendo falado, mas antes de executar, entender o que está sendo falado. Eu tenho uma amiga que trabalhava comigo, né, no outro banco que eu trabalhei, em que ela começou a falar sobre criptomoedas, tá? Sobre aqui o Bitcoin exclusivamente, quando ele estava $1.000. E ela virou para mim e falou assim, cara, tá todo mundo falando sobre isso aqui, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui. E assim, quando ela fez isso, ela fez esse movimento, eu falei, não, eu não vou colocar porque eu não conheço aquela coisa assim, eu fui um pouco reativo, bastante reativo. Mas só que ela colocou um pouquinho de dinheiro e o negócio explodiu. Então assim, fez sentido para ela, por quê? Porque ela colocou um pouquinho de dinheiro. E aí, depois, num outro momento, assim, tal, ela falou pra mim, ela do meu lado, falou assim, puta, tá todo mundo falando aqui sobre Tesla, né, do Elon Musk e tal, tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu vou colocar aqui também um pouquinho de dinheiro. E aí, na hora que ela falou que ela ia colocar um pouquinho de dinheiro, eu falei, cara, eu também vou colocar um pouquinho de dinheiro. Vou ver o que vai acontecer. Eu tô te dizendo o seguinte, aqui não é uma indicação de compra, mas eu falei assim, cara, tem um burburinho, tem um comentário sobre um certo tema. Aqui a gente não tá falando assim, cara, exclui esse burburinho, né? Claro. Não fale sobre isso. Mas só que eu achei um racional interessante, né? Onde, poxa, você não vai... Mas só que eu vi também o contrário, né? Quando, por exemplo, começaram a se falar muito sobre fundo imobiliário, agora estão se falando muito sobre Fiagro, né? Às vezes você pega um cliente e fala assim, puta, eu vou pegar toda a minha reserva de emergência e vou colocar num fundo imobiliário porque ele vai me pagar dividendos. Cara, qual que é a chance disso assim dar certo? Sim. Né? Existe a chance? Claro, mas... E a chance de dar errado também. Né? Mas assim, e aí quando a gente está falando aqui desses temas, né, de produto da moda, a gente tem que tomar muito cuidado para não precisar do dinheiro antes do negócio dar certo, né? Sim, fazer um asset allocation ali que seja coerente com seus objetivos, né? Isso é importante, né, Zeno? Porque, como a gente falou, se eu tenho um pedaço pequeno em criptomoeda, para mim talvez faça sentido, porque, assim, se vier um lucro absurdo, ótimo, mas também se tiver uma perda muito grande, dentro do meu portfólio, não você já foi sabe um o risco impacto que você tão correu. grande, né? Uma coisa planejada estrategicamente faz toda a diferença. Planejamento faz toda a diferença. Cara, tem um outro tema, eu fugi completamente da ordem aqui do que eu ia falar. Coloca na tela aqui o perfil do investidor. Você acabou de falar sobre asset allocation. Eu acho que esse aqui é um tema, Daniel, que eu vejo, vai estar escrito aí, qual a importância do perfil do investidor. Qual a importância do perfil do investidor? O que é esse perfil do investidor? Né? Todo cliente, quando abre uma conta em uma corretora, abre uma conta no banco, ele tem que preencher um questionário, certo? E nesse questionário, ele vai dizer ali se ele, de acordo com aquelas respostas, né, um robozinho ali, né, vai dizer para ele se ele é um cliente conservador, moderado ou arrojado, certo? Aqui eu tô falando 3, né? Mas hoje você já tem o ultraconservador, você tem o dinâmico. Tem várias ramificações do perfil do investidor. E para você, qual que é a importância de um cliente respeitar realmente o perfil dele? Legal. Vou até complementar um pouco o que você trouxe. Na verdade, desde 2012, a gente é obrigado no mercado a identificar o perfil do investidor antes de recomendar. Né? A gente não pode, por legislação, recomendar sem ter essa identificação de perfil do investidor. Acho que o objetivo ali, o objetivo principal é entender qual o nível de conhecimento que aquele investidor tem em relação a produtos financeiros, né? Qual é a relação dele, a reação, perdão, em momentos de mais volatilidade no mercado, como é que ele entende aqueles momentos. Essa é uma das perguntas, né? E isso. A capacidade financeira dele também é importante, né? Então, prazo, tempo, assim. Né? Isso muda um pouquinho a metodologia de instituição para instituição, mas, em essência, é isso que tem que ser medido, está na legislação lá, é isso que a gente precisa avaliar. E aí, conservador, moderado, 1, 2, 3, 4, cada um classifica de uma forma, né? Mas é importantíssimo. Por quê? Porque ali, para mim, instituição financeira me diz até onde o Adriano deveria ir, do ponto de vista de risco e segundo a minha metodologia.
E para o investidor garante assim que eu só vou te oferecer produtos que estejam dentro Do teu perfil. daquele perfil. Por quê? Porque normalmente a instituição te dá um alerta quando você está fora do perfil, né? Assim, tem um perfil moderado, estou numa carteira agressiva, você vai ser comunicado ali. Desenquadrado, né? Desenquadrado, né? Eu assino, nós que temos CFP, um código de ética, Exato. a gente pode ser até responder por isso se tiver algum problema. Agora, óbvio e ululante que no fim do dia a vontade do cliente é o que prevalece, é soberana, né? Tanto que quando você faz a aplicação, está fora do teu perfil, aceita? Isso, você pode aceitar. Por acima ou para baixo, pode ser um investidor agressivo e estar com uma carteira conservadora, né? Aquilo é mais um norte para que a relação entre investidor e assessor, e instituição, seja mais transparente do ponto de vista de até onde a gente vai, né? Então, assim, eu acho fundamental você ter essa informação. Você já ouviu, coloca aí o teu perfil agressivo, Sim. porque aí a gente consegue fazer qualquer coisa. Sim. Já ouvi. E é ruim, né? É Porque ruim, né? aquilo ali não é uma prova, né? A pessoa tem que responder ele de acordo, de fato, com o que ela pensa. Até porque, como eu falei, eu posso estar conservador, se eu estou com muita vontade de comprar ações, tenho certeza que não será uma recomendação do seu assessor. Mas é um direito seu. Né? Então, você está consciente, é o que a gente falou há pouco, né? Do risco que você está tomando. Você está indo além do que você deveria ir. O negócio do perfil, ele é legal também, que é o seguinte, você não é um perfil, você está. Sim, perfeito. Esse perfil. E quando você entra dentro do banco, dentro da corretora, né, ou por onde você aplica o teu dinheiro, você pode responder quantas vezes você quiser aquele perfil. Atualizar, perfeito. Né? E tem validade de 2 anos, né? De 2 então, anos. Se você não responder novamente em 2 anos, ele cai, expira, você tem que atualizar, né? Mas você tem razão, dizendo, assim, esse perfil, ele muda ao longo do tempo. Você não é, uma vez ou vez, você não é. Você olha lá e fala assim, e às vezes, quando na instituição lá que eu trabalho, quando eu vou fazendo esse perfil do investidor, muitas vezes o cliente responde, né? Quando o cliente me pergunta, cara, mas o que eu respondo aqui nessa pergunta? Eu falo assim, cara, responde. Primeira coisa, quando o cliente ele abre a conta, ele tem que fazer esse perfil do investidor. Eu falo para ele o seguinte, tá? Eu quero que você responda o teu perfil de investidor da forma mais correta possível, mas eu quero que você entenda o que você quer fazer, né? Por exemplo, o cliente vira para mim e fala assim, não, eu sou muito conservador, mas só que eu estou abrindo uma conta aí porque eu quero comprar ações. Aí é muito, tipo, cara, como você é um cliente muito conservador, você quer comprar ações? Se você responder o perfil do investidor como um cliente muito conservador, né? A gente está falando o seguinte, cara, então não combina com você mandar para cá, sei lá, 50 mil reais e comprar tudo em ações, porque vai ficar desenquadrado. Então, acho que o mais importante, quando a gente está falando sobre esse perfil, é a pessoa entender o que ela quer, né? E naquela resposta ali, ela conseguir, né, encaixar, né, o perfil dela, e assim, se ela responder e é muito conservadora, ela precisa entender por que está dando conservador. Né? Eu acho que esse aí é um caminho, eu acho que isso é muito interessante. E até um gancho nisso aí que eu acho que é importante, uma coisa que eu sempre falo para os investidores, eu acho que essa relação especialista, assessor, investidor, funciona bem a 4 mãos, né, Adriano? Então, assim, acho que todos têm que se envolver para aquele negócio funcionar bem. Isso parte daqui, acho que é uma corresponsabilização quando o investidor, começo, né? Quando o investidor fala para você assim, Adriano, eu sou conservador. Então, assim, tá combinado, não sai caro, né? Então, quando ele vier com uma demanda de ações, você fala, olha, Daniel, você me disse que você é conservador. Já tem um sinalizador para você de que ele está fugindo um pouco do que ele falou. Talvez tenha mudado o perfil, a gente não sabe. Mas traz para a conversa, né? Traz um tema que, talvez, se não tivesse essa informação, passasse desapercebido. Exato. Né? E às vezes você pega um cliente que está lá com o dinheiro todo na poupança, que ele quer simplesmente fazer uma mudança, e se você não entende o perfil dele, você já coloca ele numa coisa de risco. E aí é 100% certeza que ele vai ficar insatisfeito. Sem dúvida. Mas passar por momentos ruins, já perder sono, que não faz sentido perder sono por causa do dinheiro, né, meu amigo? É verdade. Eu acho que cada um tem que tomar o risco. E esse aqui é o conceito dessa nossa conversa. Assim, a gente tentar colocar na mesa assim, o que as pessoas geralmente perguntam, o que as pessoas fazem ali no dia a dia. Eu acho que isso aqui é uma coisa que todo investidor faz. E eu acho que nem todo investidor entende exatamente o que funciona. Verdade. Mas isso aqui é uma coisa importante. E uma outra coisa, pegando o gancho disso aí, coloca na tela aqui a pergunta, renda fixa com liquidez diária. Na verdade, eu vou falar essas duas aqui, né? Uma anterior, qual que pô, me perdi aqui na pergunta. Né? Por onde começar a montar uma carteira de investimento? Legal. Coloca por onde começar a montar uma carteira de investimento. A gente está falando o seguinte, um cliente, né, lá na instituição que você trabalha, onde eu trabalho, o cliente ele foi lá, abriu a conta, né, pronto, resolveu que ele quer aplicar
preencheu o perfil dele de investidor, ele já entendeu lá se ele é um conservador, moderado, arrojado, e aí o cara vai lá mandar o dinheiro. Primeiro, o cara pegou, fez a TED. Como que você trata esse primeiro dinheiro do cliente? Como é que você conduz essa primeira conversa? Acho que é isso, a primeira conversa, né? A primeira Como conversa. Tem que ser, né? Porque eu acho que o perfil de investidor é bacana, é importantíssimo, a gente falou aqui, mas não é só isso, né? A gente precisa entender como é que está aquele momento de vida daquela pessoa, o que ela pretende naquele momento, os objetivos. Às vezes a pessoa pode ser super agressiva, mas toda a sua reserva você vai comprar um imóvel em 6 meses. Não faz o menor sentido eu usar ações, por exemplo, né? Então, assim, private equity de 10 anos. Isso, essa primeira conversa é importante que você tenha um planejamento bem feito. Então, normalmente o investidor, quando for conversar, vai ter algumas perguntas vindas do assessor que é importante ele responder de forma transparente, né, e verdadeira, porque aquilo ajuda na montagem da sua estratégia. Às vezes você pega um cliente que ele, sim, assim, às vezes assim, pô, tem que fazer essas perguntas. Cara, não, quero investir direto. E eles tentam pular essa etapa. Te perguntam qual é o melhor produto de investimento. Põe no melhor fundo aí, né? Assim, às vezes acontece isso. Mas você pode até fazer uma analogia com o médico, né? O médico, para te dar um diagnóstico, ele precisa de algumas informações. Sem dúvida. E precisa de tempo para isso. Sim. E da mesma forma, você vai montar uma estratégia de investimento, tratando do patrimônio de uma pessoa. Eu acredito que a vida financeira seja tão importante quanto a saúde. Sem dúvida. Né? É importante que você tenha uma clareza do que você busca, do que você quer, onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo que eu acho que depois do perfil de investidor tem que estar na mesa ali. Tem que ter uma primeira conversa. Tem que ter. E quando você vai montar a sua reserva, você tem que partir de alguma coisa. Então, assim, pode ser uma pessoa que já tenha 10 milhões de reais, mas pode ser uma pessoa que acabou de se formar, né, ou está com capital pequeno. Então, assim, a primeira parte da sua carteira que você deveria ter disponível é uma reserva de emergência, né? Um produto de caixa, aquilo que você vai contar em qualquer dificuldade que você tenha ou oportunidade. Né? Você precisa ter isso aqui para depois pensar em ter alguma coisa de risco. Porque é inevitável, meu amigo, surgem necessidades na vida, né? Ninguém consegue ter todo o planejamento ali na mão. Ou oportunidades, aquela viagem maravilhosa, fazer uma pós fora do Brasil, que seja. Então, assim, você precisa ter um dinheiro líquido, que você tenha pouco risco para poder suprir isso. Esse, para mim, é o primeiro passo de qualquer estratégia de investimento, qualquer carteira. A partir daí, aí, de acordo com os objetivos, com o perfil, a gente vai achar um caminho do asset allocation dele. Que é montar a carteira de acordo com o perfil dele. Isso aí. E não existe receita de bolo aqui. Né? Eu falei que quando o cliente pergunta, o investidor, está dizendo qual é o melhor investimento hoje. Não existe isso. Né? O que você quer? Já passamos dessa fase. A pergunta que você vai fazer é sempre o que você quer. Sabe o que é que de vez em quando as pessoas, elas... E o que você falou agora de prazo, de que imprevistos acontecem. Isso é fato. E de vez em quando, né, nessa primeira conversa, quando alguém recebe algum dinheiro e ela quer investir, muitas das vezes, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: eu não vou precisar desse dinheiro, não. Se você tiver algum produto aí que você possa colocar para 2, 3 anos, né, você pode colocar que eu não vou precisar. Cara, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: olha, eu entendi que você está dizendo para mim que você realmente não vai precisar. Cara, mas imprevistos acontecem. Não é importante aqui você deixar uma parte desse dinheiro com liquidez. Né? O que é liquidez? Né? É com acesso imediato em um produto de grau de risco baixíssimo. Que aí aqui a gente está falando de um fundo DI, a gente está falando de um Tesouro Selic, a gente está falando de um CDB pós-fixado. Cara, não é legal você deixar uma parte desse dinheiro para emergências e para oportunidades. E aí as pessoas às vezes falam, pô, realmente faz sentido. E às vezes, eu não sei também se você vive isso lá quando você fala com os seus clientes, que deixar o dinheiro na liquidez, os clientes às vezes eles acham que eles estão perdendo a oportunidade de investir o dinheiro. Não sei se isso acontece lá. Fala assim, não, mas a gente não vai mexer nesse dinheiro. Cara, ele está investido na liquidez. Sim, sim. Acontece e é do ser humano, né? Assim, acho que a gente lida com pessoas, antes de tudo, não só com números, né, Adriano? Então, cada pessoa tem um perfil, tem uma forma de reagir diante de cada situação. A questão de você ter liquidez... Não, obrigado. De ter liquidez ali, eu acho que a longo prazo, talvez até a montagem de uma carteira passe por um preço médio. Exatamente. Passe por uma montagem, então assim, talvez eu carregue um pouco mais na liquidez no momento, é que eu vá alocando de forma inteligente. Você não precisa necessariamente montar toda a tua carteira em cima de um cenário que você vê hoje, até porque o cenário muda, né? Sim, sim. 2019, 2020, final de 2019, quem imaginava o que ia acontecer em 2020? Sem dúvida. Eu não sei de ninguém. Se tinha a bola de cristal, não. A gente tinha uma visão completamente diferente do mercado. Projeção de bolsa alta, né? Bolsa caiu 45%. Inflação baixa, ajuda. Então, assim, foi tudo diferente. Isso acontece constantemente na história. A economia é cíclica, né? Então,
te traz a oportunidade de você montar uma carteira de forma mais estruturada, eu acho, né? Quando você carrega um pouco mais. Uma vez eu estava num outro banco e eu fui conversar com um gerente private, né? Porque eu falei, pô, eu acho que eu sempre quis conversar, né, com pessoas diferentes em cargos diferentes, né? Eu falei, cara, como que você aborda o teu cliente, né? Para que ele traga o dinheiro para você e que você consiga montar uma carteira eficiente para ele ao longo do tempo. E a primeira pergunta, a resposta que ele me deu diretamente, isso também para mim foi um aprendizado. Hoje é como eu invisto, né, o meu dinheiro, eu acho que é como eu tento fazer para os meus clientes, né, que querem acompanhar. É exatamente isso, assim, cara, a primeira coisa você faz caixa. Primeira coisa, assim, quando o cara vier, você faz caixa. Por quê? Porque você vai ter preços diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, vamos supor que você quisesse fazer uma taxa pré-fixada, como a gente falou, o juro saiu de 2% para 13%. Cara, se você fizer um pouquinho a 7, agora você pode fazer um pouquinho a 14. Mas só que se você se empolgar, pegar o teu dinheiro e colocar tudo a 7, assim, acabou. Verdade. Certo? Pô, a gente fazia uma NTNB, né, que é um título de inflação, com IPCA mais 4. Hoje você faz IPCA mais 5,5. Então, a média, né, numa carteira de investimento, assim, você não vai ter o melhor produto. Mas se você tiver uma boa média, sim, eu acho que a tua carteira acaba entregando um resultado mais defensivo, né? Dizendo assim, que acertar a mosca é muito difícil, né? Exatamente. Você buscar a média. Compra para mim na mínima, né? não vai acertar. É verdade. E aqui, o Daniel, para a gente finalizar, eu queria colocar aqui na tela o seguinte: quais são os erros, né, que um investidor ele não deve cometer na hora de montar a tua carteira ou na hora de procurar? Vou ampliar aqui a pergunta. Na hora de procurar um assessor, na hora de procurar um banco, né, assim, ou na hora de aplicar o teu dinheiro. O que você acha que um investidor deve se prevenir antes de começar a procurar isso? Acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar. Se a gente poderia ficar falando o dia inteiro aqui sobre questões que são importantes a ser atento, mas tem coisas que são clássicas, eu acho ainda, né? Primeiro, olhar a rentabilidade passada. Cara, isso é muito comum a gente escolher ali um produto de investimento porque ele está com uma performance muito boa, sem entender do porquê que aquela performance está boa e o que esperar. Então, assim, procure se aprofundar um pouco mais, entender. E a informação, de novo, hoje é muito disponível, né? Quando a gente fala de fundo de investimento, qualquer asset hoje publica uma carta mensal de gestão, dizendo o que ela fez, qual é o cenário que ela tem. O que é uma asset? Eu acho que eu acho que quando a gente está falando, uma vez eu conversando com um cliente também, a gente colocando na mesa, falando, pô, isso é uma asset, isso é isso, aquilo. Eu falei assim, cara, mas vamos dar um passinho para trás aqui. O que é uma asset? Né? Uma asset é uma casa de gestão de investimentos, né? Que cria fundos de investimento, capta recursos e faz a gestão desses fundos. Uma gestora de recursos. Uma gestora de recursos, né? Os bancos grandes têm as suas assets próprias, que fazem parte ali da holding do banco. Existem assets independentes, muito boas, inclusive, hoje. Acho que essa indústria evoluiu muito. A gente tem muita oferta, muita alternativa disponível aí para investimento. Mas todas elas publicam mensalmente as suas cartas de gestão, explicando o que elas pretendem para aquela estratégia de investimento, qual é a cabeça delas. Então, assim, óbvio, Adriano, que eu acho que uma pessoa que não trabalha no mercado financeiro não vai ter a profundidade de entender ali no detalhe o que está escrito. Aquilo. Ao que pese que elas têm sido muito, acho que comerciais, muito didáticas as cartas hoje. Mas ela é realmente uma carta focada para o investidor, né? Não é para o especialista. Né? Mas você tem um apoio do especialista, dá a entender um pouquinho melhor por que aquele produto daquela performance, daquele tamanho, o que esperar dele. Né? Então, assim, esse é um erro que a gente tem que aprender. Acho que a gente vem evoluindo muito nisso. Mas eu acho que é um erro muito comum. Muito comum. Muito comum. Muito comum. E né, aqui eu não vou, né, nesse nosso primeiro episódio aqui, eu não vou dar nome a nenhum fundo, mas nesses últimos 12 meses, né, a gente pegou alguns fundos multimercados de algumas excelentes gestoras, dando rendimento muito bom, 30%, 40% ao ano. Verdade. E o que você falou desse erro, para mim talvez seja o erro mais comum. Sim. O mais comum, que o cliente vira para a gente e fala, poxa, mas eu quero colocar nesse fundo específico, porque esse fundo deu 30%. Sim. Como é que você fala para o cliente quando você fala assim, cara, deu? Como é que você tenta explicar para ele? Acho que a gente tenta, assim, não quer dizer que ele não vai repetir, pode até ser que ele mantenha aquela performance, né? Acho que é mais um entendimento ali. Se for olhar de forma simples, assim, o que esse cara está vendo do mercado financeiro, né?
Quais são as oportunidades? Muita gente tem ganhado dinheiro com juros, Sim. com essa elevação de curva aqui e lá fora, né? Hoje esses fundos macro, quando a gente está falando deles, hoje eles investem. Macro é poder investir em qualquer coisa, né? Sim, sim, sim. Então, fala assim, pô, como que um fundo conseguiu ganhar dinheiro enquanto a Bolsa Brasil caiu? Cara, o cara está investido... Curva de juros ali. Curva de juros. Então, assim, se o cara tá com uma posição que é coerente com o cenário, a cabeça tá boa, o cara é um fundo de... Dá um exemplo de macro trading, por exemplo, o cara tá mudando a posição. Pode ser que continue, mas entenda isso, né? Perfeito. Acho que acontece muito esse erro com fundos indexados. Sim. Fundo cambial. O dólar tá subindo, cada vez lá, vou botar em fundo cambial. Bolsa Cara, americana. mas o dólar tá quase 6. Será que ainda tem mais espaço para subir muito? Pode ser que suba. Mas faz uma conta. Ó, eu tenho taxa pré hoje de 12. Eu boto 12 em cima desse. Quanto esse dólar tem que chegar para valer a pena não estar numa renda fixa? Exemplo. Perfeito. Tipo de raciocínio Sim. que é bom a gente fazer, né? Então, assim, o que eu procuro fazer é tentar explicar o porquê que a gente acredita que essa casa vai continuar dando, em que ela está ganhando dinheiro, né? Ninguém acerta o tempo todo, né? E ganhou. Uma coisa que você falou é o seguinte, ela acertou o movimento, ela fez aquele, né, onde converte em rentabilidade para aquele produto específico, mas só que a gente vive um novo ciclo. Sim. Né? Aqui o que acontece, né? Assim, a gente teve um cenário, né, hoje que foi, nos últimos 12 meses, né? Juros saiu de 2 para 13, a Bolsa saiu de 120 mil pontos para 95, Bolsa Americana saiu, né, caiu quase 20%, 30%. Então, assim, isso foi o que aconteceu nos últimos 12 meses. Aí, quando você pega e lê a carta lá do gestor, o cara que está ganhando dinheiro, você está escrito lá, ele apostou contra a Bolsa Americana, ele apostou a favor da alta de juros, né? Então, assim... acertou todos os cases. Acertou todos os cases. Então, quando você vai optar pelo fundo da carteira atual, você tem um novo cenário, certo? Sim. A gente tem agora o Banco Central que já sinalizou que não deve subir juros com tanta força quanto subiu. Né? A gente já consegue ver uma melhora em Bolsa Brasileira, uma recuperação em Bolsa Americana. Então, assim, qual é o próximo movimento? A gente não sabe. Claro. Eu acho que nem eu, nem você, eu acredito que ninguém no mercado vai saber sobre isso. E eu colocaria aqui um erro que também eu acho que é comum, além do cliente ver o resultado passado, é não se preocupar com a diversificação. Perfeito. Eu acho que assim, cara, você pode ir lá no fundo X, né, que você quer aquele fundo. Recentemente eu peguei uma carteira, né, de uma cliente onde a gente estava conversando sobre a carteira, onde 100% da linha de multimercado, né, que ela tinha estava em um único fundo. Né? Então, e que por coincidência ela tinha ido muito bem. E a nossa conversa era o seguinte, né, eu falei assim, pô, mas está oscilando muito. A nossa conversa era exatamente essa, assim, mas não é que o fundo seja ruim, mas aqui você está concentrada é binário, né? Com certeza. Ou vai dar certo ou vai dar errado. E aí, na nossa conversa ali, o que a gente acabou fazendo foi, cara, vamos colocar aqui 4 de boas gestoras para a gente colocar dentro, né, da diversificação. Sim. Eu acho que isso faz sentido. Você cara, vê mais algum aí? Parafraseando aqui um amigo meu, acho que a gente nasce com 3 certezas na vida. 3? A gente vai morrer um dia, que a gente vai pagar imposto e que o gestor de fundo vai errar em algum momento, né? Em algum momento. Então, assim, se você concentrar nele, você vai viver os momentos bons e ruins. Acho que a diversificação te protege um pouco disso. Até porque acho que você ficar mudando suas posições o tempo todo, talvez seja um outro erro, você acaba perdendo a oportunidade, deixando o imposto na mesa. Então, assim, talvez tenha uma estratégia mais buscando a média ali, pensando mais a médio e longo prazo. Quando se fala de risco, você tem que pensar a longo prazo. A diversificação é fundamental, né? Mas talvez você tenha razão, seja uma questão de concentração, eu prefiro ver um produto só, enfim. Acho que Acho que vai, né? Eu acho que até pra gente finalizar, acho que é uma coisa que tem até uma pergunta, né? Eu falei que essa aí era a última, mas eu quero colocar na tela que eu acho que esse é um tema extremamente importante, que é a arquitetura aberta. Deixa eu ver até como é que ela está escrito aqui. Isso vai de encontro ao que você está falando de diversificação, né? E tem arquitetura aberta. O que você acha da plataforma de investimento com arquitetura aberta? Quando nós trabalhamos juntos há 7 anos atrás, isso não era muito comum. Verdade. Né? Assim, o banco que você tinha conta, geralmente era o CDB que você aplicava. Geralmente, você aplicava nos fundos da asset daquele banco. E mudou, né? Sim. O mercado mudou completamente. Sim. E como que você vê isso aí? Acho que é super positivo, né? Porque
Eu acho que traz um pouco de isenção, porque sempre fica aquela dúvida, né? Antes ficava, né? Poxa, aquele banco só me indica produtos da asset dele. Por quê, né? É. Aquele outro também. E aí, acho que talvez com a entrada das corretoras no mercado, isso mudou bastante, né? Assim, elas vieram com esse Deu conceito. voz para boas Você assets, né? até tinha isso em alguns bancos, mas talvez não em grande escala, falamos até sobre isso hoje. Mas eu acho que é super positivo para o cliente, inclusive. Né? Porque eu acho que você consegue ter em uma plataforma, em um banco, acesso a vários gestores diferentes. E talvez nem todos em todas, porque você traz aí nessa prateleira, nessa oferta daquela instituição, um pouco do feeling daquela instituição, né? Perfeito. Porque talvez aquela instituição opte por não distribuir o produto A ou B, não só fundo, como renda fixa, títulos de crédito, né? A outra, então assim, tem um pouco, além da sua avaliação, a avaliação do feeling daquela instituição. Eu ouvi uma coisa que era legal pra caramba em um outro banco que eu trabalhei também, que era o seguinte: existem dois conceitos. Aqui está escrito arquitetura aberta. Né? Existe a arquitetura aberta, e lá eles falavam de arquitetura seletiva. Que assim, é o seguinte: a arquitetura aberta, na minha visão, ela é muito boa. Mas ela pode ser muito perigosa. Por quê? Você começa a ter acesso a tudo. A todos os fundos, a todos os créditos, a todos os CDBs, a todos os bancos. Então, assim, se tem um cliente que ele é muito seduzido por taxa, chega uma hora que pode dar problema para ele. E é exatamente o que você está falando, né? Assim, você vai ter arquitetura aberta, que eu acho que hoje é o que algumas corretoras fazem, mas alguns bancos, eles ainda falam muito sobre arquitetura seletiva, né? Que é, cara, as boas gestoras, as boas assets, né? Quem a gente realmente acredita, a gente vai distribuir os fundos de vocês. Sim. Mas a gente não vai distribuir todos os fundos. Sim. Você é mais favorável para Porque aberto? eu acho que os dois são válidos. Acho que você tem que entender essa questão, né? Dizendo, assim, eu não tenho um número exato aqui de cabeça para te falar agora, mas se a gente pegar dos 30 anos para cá, a quantidade de assets que deixaram de existir é absurdamente grande, né? Assets não conseguiram ao longo do tempo se manter no mercado. Então, assim, é importante ter algum tipo de filtro quando você vai investir seu dinheiro. Não é porque um fundo está te dando um rendimento muito bom que necessariamente é uma boa gestão, é uma boa asset, Pode tem ter boas acertado condições. um papel, né? Dentro Então, acho que é importante te ajudar a ter um filtro para essa escolha. E uma instituição que você confie, seja uma corretora, um banco, se você se sente seguro, confortável, com o critério que aquela empresa tem, é mais um filtro além do seu próprio investidor, né, que tem menos acesso à informação na média do que tem uma asset do banco, uma área de investimento de uma corretora. Então, eu acho que um modelo ou outro, acho que o mais importante é que você tenha confiança e consciência, de novo que a gente falou aqui, né? Tudo é lícito, desde que você faça de forma consciente, né? Você faz só porque achou bonita a cor daquele banco, a cor daquela corretora, você está pecando aí de talvez se prejudicar lá na frente. Mas ter arquitetura aberta eu acho ótimo, acho que foi um avanço maravilhoso para o mercado financeiro, deu disponibilidade aos investidores de ter mais alternativas. Acesso a bons gestores. Bons gestores, deu para os agentes do mercado financeiro acesso a mais informação. Porque assim, se você trabalha num grande banco e só distribui assets daquele banco, você limitado, não conhece o resto. Você pode até buscar informação, mas quando aquilo é assinatura, você trouxe qualidade para o mercado financeiro. Eu vou te contar uma história aqui para a gente finalizar, que isso que você falou assim, eu acho que quando a gente está falando aqui que nós somos, né, profissionais, certificados, eu acho que até para as pessoas entenderem que para a gente também, isso tudo é uma evolução. E eu me lembro bem ali no começo da minha carreira, que eu fui visitar um cliente, né, onde eu trabalhava no banco, eu distribuía os produtos do banco, especificamente, e aí numa conversa ele falou para mim sobre um fundo de uma asset que não era do banco. E foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa que não era distribuída para o banco. E eu te confesso que naquele momento ali, a minha reação também foi, cara, cuidado. Né? Se você vai investir em uma asset que não é do banco, né, isso pode ser perigoso. Isso, né? E o que eu aprendi com essa reunião especificamente? Cara, existem muitas gestoras boas, sérias, que fazem controle de risco, que não estão hoje dentro dos bancos. Então, essa arquitetura aberta, eu acho que o que ela vai fazer com os investidores é você ter acesso, né, a vários gestores, né, que não só o que você tem ali dentro do teu banco. E outra coisa também que eu acho que melhorou muito, né, eu acho que você deve ter visto isso, é que tinha alguns fundos
que você só poderia entrar neles, por exemplo, com R$1 milhão. O ticket caiu também, é verdade. Caiu, né? Então, assim, hoje você acabou popularizando isso. Verdade, isso é muito bom. Então acho que isso aí é bem, bem legal. Isso aí. Cara, acho que funcionou, né? Foi bom, foi bom. Conversa boa, papo bom, acho que como a gente falou no início, assim, é uma satisfação enorme para a gente poder, de alguma forma, contribuir com quem está no mercado, quem quer investir. Acho que experiência e conhecimento precisam ser compartilhados, né? Senão não tem valor algum. Sem dúvida. Então, de novo, a tua iniciativa é maravilhosa, cara. Acho que estou feliz de estar aqui. Cara, Acho que obrigado. a gente tem assim, um caminho aí bem... A nossa atividade tem muito de social também, Verdade. né? Não só do financeiro. Então, acho que esses momentos tangibilizam isso aí. Acho que quando eu trago um conceito, né, do Adriano, educação financeira, eu acho que é muito além do atender o cliente, né, na gestão do patrimônio dele. Eu acho que assim, a gente tem uma missão aqui de, se isso é o que a gente quer fazer, né, pelo máximo de tempo possível, né, não vou nem falar pelo resto das nossas vidas, eu acho que as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo. Eu acho que assim, se eu puder, né, falar uma coisa para os clientes, assim, antes de fazer qualquer tipo de produto, garanta o entendimento. Assim, não aceita simplesmente por aceitar. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Então, por isso que eu tô tirando esse projeto do papel. Pô, fiquei muito feliz de poder fazer esse primeiro podcast aqui contigo. E vamos ver se a gente faz alguns outros. Com certeza. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Abraço.